eu vou fazer uma pergunta para você, o Beckler, antes da gente fazer um balanço da rodada da Champions. Uhum. Ninguém nunca fez. E é uma pergunta que esse tema jamais é debatido nos botecos lá de BH com um torresminho e uma cachaçinha. Hum. A geração brasileira é tão ruim assim porque a gente viu o Vini no hat-trick, vai ser melhor do mundo. A gente viu o Rafinha no hat-trick, tá jogando uma bola bem considerável no Barcelona, até nesse novo posicionamento. O Rodrigo tá fora, eu acho que da convocação, hein? Eu acho que o Rodrigo, ele Lesão de 20 dias, é bom não arriscar, então é bom deixar de fora e observar outro. Acho que é bom para guardar ele, né? é, eu não sei se o Neymar vai ser chamado ainda, mas, enfim, eu quero de uma maneira mais ampla e não tanto dessa convocação próxima do Dorival. Uhum. Tá faltando pra gente uma liderança que, no caso, né, eu seria lindo que viesse também de grandes líderes em campo, né? Que a gente tivesse Uhum. um Dunga, que a gente tivesse um Cafu, que a gente tivesse, né, uns caras, mas a gente não tem, eu tenho a impressão que a gente não tem nessa geração mesmo, não com esse perfil, mas tá faltando um treinador, tá faltando alguém para poder conseguir fazer esses caras jogarem na seleção o que a gente sabe que eles jogam, ou eles não são tudo isso, Fred, o Beckler? Opa, que honra. Eu acho que eles são tudo isso sim. O Vinícius Júnior é o melhor jogador do mundo. E não pode ser que o melhor jogador do mundo seja tão ruim na seleção brasileira. Ele é muito ruim na seleção brasileira. Ele ainda não conseguiu ser, assim, 1/10 do que ele é no Real Madrid. Porque eu acho que ele também já está sentindo peso, porque vão passando jogos, passando jogos, passando jogos, as coisas não saem. Então acho que ele também já incorporou esse peso da seleção em cima dele. E acho que o Vini, o que foi o jogo dele contra o Dortmund, mostra bem o que eu acho que é a personalidade dele em campo. As coisas não estão saindo e ele não para de tentar. Até que uma dá certo. Quando no segundo tempo ele bagunçou o Ryerson no início do segundo tempo, para cá e para lá, assim, no espaço de um guardanapo na linha de fundo, ele acordou e o Ryerson, coitado, derreteu. E a partir dali ele fez 3 gols, ele ficou imparável dentro de campo. Ele precisa disso na seleção. Eu achava que seria o jogo contra o Paraguai na Copa América. Fez um tanto de gol, jogou bem e tal. Aí depois contra a Colômbia não jogou bem, tomou amarelo, não jogou contra o Uruguai e voltou para a estaca zero. Acho que pro Vini falta confiança na seleção e também que o time seja melhor. Porque o Vinícius joga menos, o Rafinha joga menos, o Bruno Guimarães joga menos, o Paquetá, que agora não tá jogando bem no West Ham, mas jogou na temporada passada, jogava menos. Todos os jogadores, especialmente do ataque, jogam pior na seleção. Porque eu acho que a seleção tá indo para um lado que é fazer o mais fácil possível, que é colocar os melhores jogadores em campo e não os melhores jogadores para fazer algum tipo de jogo que você tem um plano para ele. Então, talvez o melhor jogador para o jeito que você quer jogar não seja o Paquetá, seja o Gerson. E que não seja o Bruno Guimarães, que seja o André. Talvez, mas você tem que saber o que você quer jogar e eu tenho dificuldade de ver isso na seleção. Eu acho que não faltam jogadores, mas eu acho que quando por muito tempo a gente falou que a geração era fraca, a gente comparava, André, com uma geração anterior. O Fred Beckler explica nessa semana foi sobre isso. Sobre a ausência de brasileiros, por exemplo, no pódio da Bola de Ouro. Porque a gente veio de Ronaldo 97, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká, e olha que se a gente juntar com premiação da FIFA, esses ainda ganharam 2 vezes e o Romário ganhou. De 94 a 2007, o Brasil teve Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e Kaká. No espaço de 13 anos, a gente teve 5 melhores do mundo diferentes, e alguns ganharam 2 vezes. E o Roberto Carlos foi segundo. E aí, depois disso, a gente só teve o Neymar de vez em quando pisando no pódio. E ninguém acompanhou o Neymar nesses 15 anos de carreira do Neymar para ser um bom coadjuvante. O Brasil passou um tempo com bons coadjuvantes defensivos. Thiago Silva, Marquinhos, Alisson, Marcelo, Daniel Alves, Casemiro. Defensivamente, o Brasil teve uma década de bons jogadores. Ofensivamente, não. Jogadores incompletos. Gabriel Jesus é bom, ajuda ali. Felipe Coutinho, bom, lesiona, volta, é um ótimo jogador no Liverpool e depois ele não conseguiu ter a mesma sequência. Paulinho na seleção e tal, a mesma coisa. William, que jogou na seleção, a mesma coisa. Richarlison também, sabe? São bons jogadores, mas não são os melhores jogadores dos grandes times. Agora isso tá virando. Vinícius, Rodrigo, Rafinha, Savinho, vem aí o Estevão. Tem que ver o centroavante, isso falta. Endrick, Vitor Roque, talvez, vamos ver. Mas a geração ofensiva do Brasil começou a melhorar de novo.
e a gente vai ter o melhor do mundo. Então, falar que a geração é fraca, fraca não, mas que não era igual dos anos 90 e do início dos anos 2000, eu concordo. E que agora talvez esteja voltando. Não naquele nível, acho que o Brasil não vai ter 5 melhores do mundo em 13 anos, mas está voltando a ter mais protagonistas nos grandes clubes. Você falou vários jogadores aí, e não por um acaso são os que estão na Europa e alguns indo, né, a caminho da Europa, o Estevão e tal. A gente precisa, pelo menos eu acho, que colocar nessa lista, sem a menor dúvida, o Luiz Henrique, essa galera aqui, o Igor Jesus, deu conta lá do que precisava dele. Enfim, aqui nós também temos alguns jogadores. E eu também acho que o degrau entre o futebol brasileiro e o europeu deu uma diminuída. Com o futebol brasileiro mais endinheirado, né? Com os donos comprando os jogadores. Outra coisa é se tá certo comprar, se tá certo o fair play, se tá certo investir porque você tem um cheque em branco para fazer, como a maioria dos clubes brasileiros está fazendo hoje. Isso é um outro debate. Agora, que o futebol brasileiro está melhor, só ver. O futebol brasileiro todo ano está na final da Libertadores, às vezes com 2 clubes, e a Sul-Americana às vezes também. O futebol brasileiro é muito melhor do que era há 10 anos hoje. Tem nenhuma dúvida que a gente tem muito mais capacidade. Então, quem brilha no futebol brasileiro hoje, talvez não brilhasse nos times de ponta daqui. Talvez. No Bayern, no City, no Real Madrid, no Barcelona. Mas hoje não vale a pena para um jogador sair do Flamengo, do Palmeiras, até do Botafogo essa temporada anterior, para vir para o Sevilha, sabe? Para ir para o Milan. Para o Milan, cara. Sabe? Vale a pena sair hoje do Flamengo, do Palmeiras para jogar no Milan? Não sei se vale. Sinceramente, não sei. Para jogar em um seleto grupo de 7, 8 clubes, acho que sim. Daí para baixo, eu já não sei se vale tanto. Esse é um tema que eu gosto muito de debater, que nós não vamos seguir agora, porque precisaria de bastante tempo, e da cachaçinha que eu falei. Sim. Mas eu gosto muito desse tema. Eu acho que falta uma liderança que consiga, inclusive, mostrar para essa rapaziada o valor da seleção brasileira e tal, porque todos eles querem, quando convocar, todos eles querem ganhar com a camisa da seleção, mas tem uma relação que tá, né, com a seleção. Não é só nossa imprensa, torcida com a seleção. É também, eu acho, que dos jogadores com a seleção. Todos eles adoram vestir a camisa da seleção, todos eles adoram ganhar pela seleção, querem ganhar, mas é muito diferente você quando olha a relação que os jogadores têm com a seleção brasileira e a relação que os jogadores têm com a seleção argentina. Né? Mas você sabe por quê? Porque a mochila da seleção da Argentina foi esvaziada na Copa América do Brasil. A mochila da seleção brasileira está muito pesada. Eles estão com medo. Eles estão pesados. Pode ser. Enfim, a gente não vai conseguir, mas é um papo bacana pra gente fazer. E a gente vai ter tempo, porque vem aí mais uma data. Quando quiser, tá, André? Tô por aqui. O dia que você quiser, é só pedir. Tá combinado.